Oi, gente, hoje vamos voltar aí ao assunto de antiguidade e hoje vamos falar sobre o povo hebreu. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Era uma vez o povo hebreu, uma civilização bem antiga. Nós vamos falar agora de uma civilização que disseminou o monoteísmo. Afinal de contas, estávamos falando só de civilizações politeístas, aquelas civilizações que endeusavam, várias divindades, como os mesopotâmicos e os egípcios. Mas os hebreus vêm com uma novidade aí, vêm disseminando a crença em um único Deus. Isso mesmo. E a história dos hebreus, querendo ou não, é uma história baseada na religião, porque essa história a gente encontra tanto na Bíblia, que é bem conhecida, mas também na Torá, que é o livro dos judeus. Na verdade, a Torá é basicamente o Antigo Testamento da Bíblia. Então toda aquela história lá do Êxodo também se encontra na Torá. Os hebreus eles se localizavam ali mais ou menos na região de Ur, na Mesopotâmia, E na verdade, os hebreus eles eram um povo sem pátria, digamos assim. Eles não tinham um lugar fixo, eram povos nômades. E se diz até que o termo hebreu vem de sair, de povo sem pátria. E aí tudo começa com Abraão. Seria então aí a primeira fase da história política dos hebreus, que seria a fase dos patriarcas, Abraão ele vai ser o primeiro patriarca. Ele é considerado o pai, na verdade, do monoteísmo. É através de Abraão que vão surgir três grandes religiões monoteístas: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Abraão ele recebe uma revelação divina de Deus, Deus chega lá para Abraão e diz: Abraão, ô Abraão. Aí Abraão: oi Deus, tudo bom Deus? E aí, beleza, como é que tu vai? Tudo de ordem? Tudo de riba? Para de graça, Abraão. Eu venho aqui te dizer, Abraão, que eu sou o único Deus. O Deus do teu povo, Abraão. E tu serás o pai de todas as nações. Dissemina aí, Abraão, essa história aí. Dissemina aí. E vai em frente. Segue. Abraão se torna o chefe, do povo hebreu, o líder. E ele recebe também uma missão de migrar aquele povo para a terra prometida, que seria a terra deles, a terra de Canaã, que ficava na Palestina. E aí Abraão segue, Deus mandou seguir, Abraão vai lá e segue. Numa sociedade patriarcal, a gente tem como comum o filho mais velho se tornar o líder da família, o chefe da família, ou da tribo, de um clã, da cidade, enfim. Então a gente tem o filho mais velho de Abraão, que vai ser Isaac, e ele vai se tornar aí o segundo patriarca. Só que o terceiro patriarca seria o neto de Abraão, no caso, o filho de Isaac, que seria Jacó. Mas Jacó não era o mais velho. Qual é a história de Jacó para ele se tornar aí patriarca? Diz a história que, na verdade, o filho mais velho de Abraão seria Esaú. Mas a mulher de Jacó, Rebeca, ela faz com que o Jacó dê meio um golpe no pai, que estava cego, faz ele ficar cego. E aí ele troca a bênção, Na verdade ele abençoa o filho Jacó, achando que está abençoando o filho Esaú, a se tornar o patriarca. E aí, na verdade, por isso que Jacó acaba se tornando o novo patriarca, Jacó, ele vai ter uma referência religiosa na Bíblia muito grande, porque Jacó, ele era símbolo da luta do bem contra o mal. Para complicar a situação, Jacó ainda carregava a terrível fama de enganador de pessoas. Aliás, o seu nome em hebraico, Jacob, significa justamente isto: aquele que pega alguém pelo calcanhar, ou seja, aquele que engana. Essa fama se tornou mais e mais acentuada depois que ele enganou seu irmão para obter clandestinamente o direito de primogênito. Diz a Bíblia que ele lutou com esse anjo até ao amanhecer do dia. Aquela, é claro, era uma batalha real,
porém ao mesmo tempo representava a própria briga interna de Jacó para sentir-se perdoado por Deus, perdoado por seu pai e perdoado por seu irmão Esaú. A gente vai entrar agora na fase dos juízes, e a gente tem como símbolo aí dessa fase José, né? O famoso José do Egito. José, ele era filho de Jacó, ele foi o penúltimo filho de Jacó com Raquel, que era a mulher que ele mais amava, e ela já teve, José já muito velha, né? Na verdade não se havia mais a esperança de ter filhos, e ela teve, né, com a bênção lá de Deus, segundo a Bíblia. E por isso José, ele se torna o querido de Jacó. Consequentemente, o odiado pelos seus irmãos. Então, seus irmãos, né, planejam vender Jacó para o Egito, né, para ser escravizado. Por isso que ele se torna José do Egito. Na época no Egito, quem governava, né, era o faraó. E o faraó, como eu já falei no vídeo de Egito, ele tinha totais poderes, né? Ele era visto como uma divindade. Então, ele mandava, desmandava, fazia o que ele queria, o que ele queria e pronto. E aí, José, com a interpretação dos sonhos dele, acabou conquistando o faraó. Isso por quê? Porque José avisa ao faraó que teve um sonho com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E aí a interpretação, aliás, o faraó avisa a José que teve um sonho com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E aí ele quer que José interprete esses sonhos. Então José diz que na verdade vai haver 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. E realmente acontece, né? Segundo a Bíblia. Realmente acontece. E aí o faraó está preparado para os 7 anos de escassez, porque ele preparou tudo, guardou tudo, estocou. Então o José, ele é libertado, né? E fica livre. Só que tudo muda quando muda de faraó também. Vai entrar agora um novo faraó, não tão legal assim, né? Um faraó mais duro, mais rígido, mais do mal mesmo. Esse novo faraó, com medo de que os hebreus tomassem o poder, revertessem a situação, ele escraviza todos eles, né? E aí são anos de muita maldade, de muita escravidão. Só que vocês têm que ter noção de uma coisa. Quando eu tô contando aqui essa história, não aconteceu de uma coisa de um tempo pro outro, não, tá? Foram séculos de Abraão até José, séculos de José até Moisés, enfim, né? Tenham isso em mente. E aí nasceu uma figura muito conhecida na história dos hebreus, que é Moisés. Moisés é um menino que sobreviveu, né? Não é Harry Potter, mas é Moisés. Nessa época no Egito, estava acontecendo de matar todos os filhos de hebreus. Só que aí a mãe a mãe de Moisés, ela protege seu filho, né? Tem toda aquela historinha lá, né? Que bota Moisés no cesto, no rio, e aí Moisés é criado como se fosse um egípcio. Moisés também recebe um chamado de Deus, assim como Abraão, e ele recebe também um casado, que através desse casado ele conseguiria levar o povo hebreu à Terra Prometida, novamente, né? Porque o povo hebreu já tinha se fixado na Terra Prometida, mas aí eles foram para o Egito. Acho que eu esqueci de falar isso. Aí Moisés recebe aí esse chamado de Deus. Só que é claro que os egípcios não iam deixar os hebreus irem assim, tchau. Não, né? Eles eram escravos. Então o faraó endurece o coração, dizendo que não vai. Aí Moisés diz assim, mas vão acontecer agora algumas pragas no Egito, viu? E aí sempre acontecia, né? Teve pragas de rãs, de insetos. E o faraó, ele sempre amolecia o coração e endurecia de novo. Amolecia o coração e endurecia de novo. Até que aconteceu a última praga, né? Que foi o filho primogênito dos egípcios, do faraó, morrer, né? E aí ele, não, vai embora, vaza daqui. Quanto mais essas moscas castigando meu povo. Vocês podem ir oferecer sacrifício ao teu Deus.
Moisés, né? Com o seu povo hebreu para a terra prometida. Só que quando ele chega lá, né, naquele mar vermelho, o famoso mar vermelho, que ele abre o mar com o cajado, os egípcios, né, novamente endureceram o coração e vieram atrás deles. E aí o mar se abre. Os hebreus passam, na hora que é dos egípcios passarem, o mar se fecha. Se fudeu. Chegando lá, acontece mais um episódio, né, religioso aí relatado na Bíblia, que é o episódio em que Moisés recebe os 10 mandamentos de Deus, né? Não matarás, não roubarás. E os hebreus, eles começam a serem perseguidos, né? Principalmente pelos filisteus. E é quando a gente vai entrar na terceira fase da civilização hebraica, né, da história da política hebraica, que é a fase da monarquia, que são os reis. Eles perceberam que era necessário um rei, porque estava tudo um caos para ele. Então, isso iria reerguer, talvez, a civilização hebraica. A gente pode perceber que os hebreus sofreram, né, minha gente? Ave Maria, é um povo que foi perseguido até a Segunda Guerra Mundial. Esse povo foi perseguido, porque, não sei se vocês sabem, não sei se vocês sabem, o povo hebreu é o povo judeu, é eles mesmos, o povo israelita, é tudo a mesma coisa. Então, o povo que nasceu para sofrer. O primeiro rei hebreu será o rei Saul. Digamos que não foi tão importante assim. E aí a gente vai ter um segundo rei, que é o rei Davi. Esse sim foi bem importante. Isso porque no reinado de Davi, os filisteus eles são derrotados por completo, né? Saul ele vai fazendo isso já anteriormente, mas aí Davi é conhecido pelo rei que derrotou Golias, o gigante, né? O maior dos filisteus. Então, finalmente, é a vitória dos hebreus, naquele momento. Então, Davi, ele torna-se o rei de Canaã e transforma a Palestina, né? E transforma Jerusalém na capital da Palestina. E aí a gente vai ter o rei Salomão, né? Aquele rei conhecido por ser bem mulherengo, né? Ele constrói o templo de Salomão, né? Que tem até os dias de hoje, só que meio destruído, né? Por causa da destruição que teve lá. E tudo vira um caos agora, porque Canaã volta novamente a ser disputado e o rei Salomão ele morre e aí há o grande cisma, divisão da Palestina, que é no reino de Judá e no reino de Israel. Esses dois reinos posteriormente também iriam ser conquistados por outros povos e acontece aí a chamada primeira diáspora hebraica, que é a dispersão do povo hebreu. E com isso, a gente tem aí o fim da civilização hebraica. E é isso. Quem gostou do vídeo, se inscreve, curte. Curte e se inscreve. Curte, se inscreve. Tchau. Fui.